Oi pessoal, meu nome é Bianca, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação e como parte das minhas atividades eu faço estágio em docência no ensino superior e eu vou ministrar essa aula aqui para vocês na disciplina de Anatomia Vegetal. Vocês já estudaram o parênquima, que é um tecido fundamental, e hoje nós vamos finalizar essa parte com mais dois tecidos fundamentais, o colênquima e o esclerênquima. Vamos iniciar com o colênquima. O colênquima é um tecido vivo que é composto por células alongadas e tem como uma característica muito notável paredes primárias espessadas. Então, vocês tiveram aula de parede celular, então vocês viram que existe a diferença entre uma parede primária e uma parede secundária. E o colênquima, ele tem uma parede primária, só que essa parede primária é espessada. Só que vocês não devem confundir com o espessamento de uma parede secundária com lignina, porque no colênquima não existe essa substância. Tanto é que as células do colênquima são células vivas, com metabolismo ativo, mas elas têm esse espessamento sem lignina da sua parede primária. Então, nessa imagem aqui, ó, vocês podem observar que existe essa diferença de um tecido para o outro. Então, aqui nós temos um tecido parenquimático e aqui nós temos o colênquima. Observem que há um espessamento dessa parede, mas quando a gente observa essa coloração aqui, ó, é uma coloração que indica a presença de uma parede primária, só que ela está espessada. Nessa segunda imagem aqui também é possível visualizar esse espessamento dessa parede primária, ó. Então aqui nós temos uma célula viva com parede primária, mas essa parede está bem espessada, né? Formando aí quase que uma continuidade entre essas células, o que a gente não observa aqui nesse tecido parenquimático, que não é colênquima. Então, como eu falei, elas são células alongadas, então quando a gente tem um corte longitudinal, a gente consegue ver que essas células, elas são longas, né? No corte transversal, a gente não consegue ver esse aspecto alongado, mas no corte longitudinal, sim. Então, como eu falei aqui para vocês, ó, há o espessamento dessa parede celular, né? Olha aqui, ó. Então, eu tenho o espessamento dessa parede celular primária, mas, novamente, é uma célula sem lignina, porque eu não tenho ali uma parede secundária. Então, o espessamento, como eu falei, né, é irregular e essas células são alongadas. Lembrem dessas características para diferenciar os tecidos fundamentais. Como nós falamos muito aqui da questão da parede celular, é importante que vocês saibam a composição da parede celular do colênquima. Então, vai ter celulose, como qualquer parede celular, que é um polissacarídeo estrutural. Vai ter hemiceluloses, que também são polissacarídeos estruturais, que vão ajudar aí na formação dessa parede. E, como diferencial, uma grande quantidade de pectina, que é hidrofílica. Então, esse colênquima, como tem grande quantidade de pectina, ele vai ter grande afinidade com água. Então, é uma parede celular muito hidratada, com muita quantidade de água, que dá a essa célula uma certa flexibilidade, que vai ser importante para a função que o colênquima exerce. Então, lembrem-se disso, né? O colênquima, na sua parede celular, tem grande quantidade de pectina, que é muito compatível com água, então é uma parede celular muito hidratada, né, muito flexível. Por isso, esse tecido recebe esse nome, colênquima, porque quando a gente faz um corte fresco do colênquima, por conta da grande quantidade de pectina e, consequentemente, da grande quantidade de água, ele tem um aspecto nacarado, um aspecto brilhante, e aí vem o nome colênquima, do grego cola. Vou mostrar para vocês aqui. Então, esses dois são aí, né, cortes em que a gente consegue ver esse aspecto nacarado, esse aspecto brilhante, né? Então, aqui um corte sem nenhuma coloração, ó, a gente consegue ver nessa região que tem um asterisco aqui, o espessamento, né, da parede dessas células e a gente consegue ver esse aspecto aí nacarado. Da mesma maneira aqui, ó. Então, aqui esse corte pegou bem na parede celular dessas células e a gente consegue ver esse aspecto nacarado, brilhante, devido à grande quantidade de água que o colênquima tem em suas paredes celulares. Qual que é a função
do colênquima, né? Então, o colênquima ele vai sustentar regiões ou órgãos com crescimento primário ou em desenvolvimento que precisem de flexibilidade. Como eu falei para vocês, a grande quantidade de pectina e, consequentemente, a grande quantidade de água torna essa parede celular flexível. Então, são regiões que precisam de flexibilidade, né? Devido a certas tensões, a problemas do crescimento, né? A certas adversidades que essa parte da planta tem que suportar. Mas é importante que vocês lembrem que o colênquima ele precisa de luz para se desenvolver. Então, não há presença de colênquima em raízes. Tá? Raízes não tem colênquima porque esse tecido precisa de luz para se desenvolver. Tirando isso, ele é encontrado em praticamente aí todas as regiões de uma planta. Então, olhem só essas imagens, né? Temos aí uma planta em seu processo inicial de desenvolvimento. Então, nós temos aí os cotilédones, as primeiras folhas, né? Então, todas essas regiões vão ter colênquima, porque são regiões com crescimento primário, em desenvolvimento, que precisam de flexibilidade. Então, essa pequena planta, ela precisa romper o solo, ela precisa abrir os cotilédones, precisa sustentar essas primeiras folhas. Então, tudo isso precisa de sustentação e de flexibilidade. Plantas herbáceas, né, que tem aí crescimento primário, precisam do colênquima para sustentar suas partes aéreas, precisam de flexibilidade. As nervuras das folhas precisam de colênquima também, né, para proteger a região vascular, para suportar certos tipos de adversidades e de tensões. Então, quando a gente fala de colênquima, lembrem aí dessa função, né, sustentar e regiões que precisam de flexibilidade, flexibilidade conferida pela grande quantidade de água que tem na parede celular primária dessas células. Outra coisa muito característica do colênquima é a sua posição periférica. Então, o colênquima, geralmente, na maioria dos casos, ele vem logo abaixo da epiderme. Se ele não está logo abaixo da epiderme, ele está separado dela por poucas camadas de célula. Então, quando você procura colênquima em um corte anatômico, você tem que sempre olhar nas regiões periféricas desse corte, né? Nas regiões mais externas, próximas aí da epiderme. Então, nessa imagem aqui, nós temos a epiderme e logo abaixo dela nós já temos aqui, ó, uma região repleta de colênquima. Como eu sei que é colênquima? Eu tenho células aí com paredes primárias espessadas de forma irregular. Então, comparem, né, essa região com esse próximo tecido aqui. A diferença é muito grande, então esse espessamento aqui, tem uma parte com um zoom para vocês observarem, né, o quanto esse espessamento, né, ele diferencia o colênquima de outras regiões. Aqui também, ó, temos a epiderme, uma camada de células aí, e logo em seguida nós já temos a presença do colênquima. Essas células espessadas de forma irregular, né, mas é espessamento da parede primária, então posição periférica, logo abaixo da epiderme. Aqui, novamente, nós temos, né, epiderme, aqui uma região mais suberizada, talvez, ou uma cutícula mais grossa, e aí logo abaixo nós já temos aqui, ó, essa região de colênquima. Provavelmente é um corte fresco, a gente consegue ver esse aspecto nacarado que eu falei para vocês, devido à grande hidratação que essas células têm por conta da grande quantidade de água. Novamente, uma posição periférica, logo abaixo aí do tecido de revestimento. E aqui, umas imagens mais próximas para vocês observarem esse, né, espessamento da parede celular. Por que eu estou, né, batendo nessa tecla, estou dando tanta ênfase? Porque é a principal característica do colênquima. Célula viva, parede primária espessada. E aí vem, né, a segunda característica mais importante, que é essa posição periférica aí no corte. Novamente, ó, colênquima, que dá pra ver também esse aspecto nacarado, né? Paredes com muita quantidade de água. Novamente, colênquima. Vou mandar esses slides para vocês, né? Para vocês terem aí familiaridade com essas imagens. E aqui, no colênquima, a gente já consegue ver um próximo tecido,
que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é o esclerênquima, né? Vocês já podem observar que a coloração é diferente. Se a coloração é diferente, a composição é diferente também, porque os testes histoquímicos, essas colorações derivam aí de reações de certas substâncias com outras. Então, se a cor é diferente, é porque as substâncias são diferentes também. E o colênquima, ele tem certos tipos, né? Então, nós temos aqui 4 tipos para vocês observarem. Temos o colênquima angular, em que há uma formação de alguns ângulos aí nesse espessamento, né? Então, o espessamento, apesar de ser irregular, ele vai formando essas regiões angulares. Temos o colênquima tangencial, em que as células elas são mais achatadas, né? Então, esse espessamento dá esse aspecto achatado para o tecido. O colênquima anelar, que eu tenho esse formato, né, mais definido, né, é mais fácil diferenciar ele do que um colênquima angular, por exemplo, eu consigo observar perfeitamente, né, esse anelamento aí. E o colênquima lacunar, em que existem espaços entre as células, apesar de ser, né, muito espessa essa parede celular, ela forma algumas lacunas, né, entre uma célula e outra. Então, existe sim a formação de espaços entre as células do colênquima, no colênquima lacunar. E agora nós vamos para a parte do esclerênquima. O esclerênquima também é um tecido fundamental, mas ele vai se diferenciar do colênquima porque ele é composto por células com paredes secundárias, né, que são geralmente lignificadas na maior parte do caso, e elas têm um espessamento regular. E como diferença também, é geralmente um tecido morto na maturidade. Vocês vão estudar xilema primário e secundário, vocês vão ver que existem tecidos que eles são mortos na maturidade, as células não têm metabolismo ativo. Mas isso é importante para o funcionamento deles, né? Então a gente costuma vincular a morte de um tecido à perda de função, mas nesse caso, para esses tecidos terem função, essas células têm que ser mortas na maturidade. Faz parte do processo, né? Elas já são geneticamente modeladas dessa maneira. Então, o esclerênquima é um tecido morto na maturidade, geralmente, e isso é importante para que ele exerça a sua função. Então, vamos olhar algumas imagens aqui de esclerênquima. Geralmente, em um corte, devido à coloração, vocês vão observar que o esclerênquima ele sempre vai ter essa coloração avermelhada. Esse avermelhado vem da lignina, que é muito presente nesse tecido, porque ele é composto por parede celular secundária, diferente do colênquima. Então, o colênquima a gente sempre geralmente vê nessa cor azulada, porque ele tem parede primária. O esclerênquima, como ele tem parede secundária, devido à coloração e à presença de lignina, vai ter aí geralmente essa coloração avermelhada. Mas além disso, a gente consegue identificar também o esclerênquima pela espessura dessa parede. Então é uma parede tão espessa que às vezes o lúmen dessa célula fica obstruído. O que é o lúmen? É o espaço ali dentro da célula, o espaço intercelular. Então essa parede secundária ela é tão espessa que esse lúmen ele acaba ficando comprometido, como nessa segunda imagem aqui, que é uma esclereide, que a gente vai estudar um pouquinho aí mais pra frente. Então eu tenho essas células aqui, ó, em uma região vascular, né? Então todas essas vermelhinhas aqui são fibras. Quando vocês estudarem xilema, vocês com certeza vão lembrar disso também. Aqui nós temos essas esclereides, que são células do esclerênquima, células isoladas, ó. O lúmen tá quase todo tomado pela parede. Então, tudo isso vermelhinho aqui é parede celular secundária. Então, por isso que a maioria das células do esclerênquima, elas são mortas na maturidade, porque essa parede ela é tão espessa que ela toma esse espaço intercelular. Então, não tem espaço ali para que o metabolismo continue ativo, não tem espaço para as organelas, para o citoplasma. E aqui em um corte longitudinal também podemos ver células aqui do esclerênquima. Olha como que essa parede celular ela é bem espessa. Ela é menos espessa que essa segunda, mas continua espessa. É uma parede celular secundária com a presença de lignina. Então, novamente aqui, né, a imagem para vocês observarem. Então, nós temos aqui, ó, um cordão, né,
podemos dizer assim, com várias células do esclerênquima, né? Então, observem como elas têm uma coloração diferente das outras e elas também são mais espessas, né? As células do colênquima também são espessas, mas veja que é um espessamento diferente. Do colênquima é um espessamento irregular, né? Ele não é ali continuamente em torno da célula, ele é de forma irregular. Enquanto que o esclerênquima, ele tem um espessamento regular e bem pronunciado, além da presença da lignina, que dá essa coloração diferente, que torna ele muito fácil de identificar nesses cortes que passam aí por testes histoquímicos ou passam por coloração. Então, como eu falei, é um espessamento regular e homogêneo das paredes secundárias. Lembrem dessa diferença. Qual é a composição da parede celular das células do esclerênquima? Então, tem celulose, como toda parede celular, que é um polissacarídeo estrutural, hemicelulose e a lignina. A lignina vai conferir muita resistência a essas células. Então, elas vão dar aí muita rigidez, muita proteção, muita resistência às células do esclerênquima, o que é muito importante para a função que ele exerce. Então, observem que a composição da parede celular está intimamente ligada à função que a célula vai exercer. Então, no colênquima, que é uma célula muito hidratada, muito flexível, ela é importante, né, para plantas que precisam dessa flexibilidade. Já o esclerênquima, com a lignina, vai aí ter uma função diferente por conta dessa resistência fornecida por essa substância. E um lembrete aqui, nem sempre as células do esclerênquima vão ter lignina, mas é um evento raro. Eu vou falar para vocês qual que geralmente é essa exceção. Mas por via de regra a gente pode falar que, né, na maioria dos casos aí, as células do esclerênquima são mortas na maturidade e elas têm lignina na sua parede celular secundária. Então, qual que é a função do esclerênquima? A sua função é sustentação mecânica. Então, esse tecido ele tem que ser capaz de resistir a diferentes tensões sem que ocorram danos. Então, ele não é um tecido que vai ter elasticidade. Ele tem que promover para essa planta a capacidade da envergadura, que é o quê? Essa planta passar por um vento forte, por exemplo, e ela envergar, mas não quebrar. Né? Diferente do que acontece com o colênquima. O colênquima, ele dá elasticidade, mas ele cede fácil. O esclerênquima não pode permitir isso. É claro que, né, em situações adversas aí, muito adversas, o esclerênquima pode não dar conta, né? Mas aí é um evento raro, né? Em condições normais, em certas condições adversas, ele consegue exercer essa função. Então, um fruto que cresce, né, em uma planta, então é um peso ali e essas regiões com esclerênquima tem que dar conta. Na nervura das folhas pode ter esclerênquima também, né? Então, o esclerênquima tem uma distribuição geral. O colênquima também tem, mas ele não ocorre em raiz. Já o esclerênquima pode ocorrer, tá? Se for crescimento secundário, então, sem dúvidas. Então, o esclerênquima está presente aí em plantas de crescimento primário, secundário, em todo o corpo da planta, para essas situações em que as tensões, né, elas podem causar danos para essa planta. Então, ela vai agir nessa função de sustentação. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, existe esclerênquima em planta com crescimento primário, né? Não é porque é uma planta com crescimento primário que não tem esclerênquima, tem sim. Então, pode ter nas nervuras, pode ter aí regiões que precisam sustentar grandes pesos, nas raízes. Regiões aqui, ó, em que os frutos aparecem, a presença do esclerênquima é muito importante. E o esclerênquima é muito comum em regiões vasculares. Então, aonde está o sistema vascular da planta, onde está o xilema e o floema, sempre tem esclerênquima para dar essa sustentação e essa proteção também. E algumas células aí do esclerênquima, elas também assumem função nesse sistema vascular, né? Então, algumas células vão ter função muito importante aí no xilema e no floema, conforme vocês vão ver em aulas futuras aí. Então, aqui nessa imagem, né, tudo isso que tá em vermelho aqui, ó, com a parede bem espessa, são células, né, com parede secundária espessada com a presença de lignina, né? Então, são aí fibras. E aí, como eu falei que são fibras, é importante vocês lembrarem dessa divisão, que o esclerênquima ele vai ser dividido em fibras e esclereídes. Qual que é a diferença?
As fibras, elas são células mais alongadas, né, que vão acontecer aí juntas, né, você tem uma sequência aí de fibras em feixes, em cordões, em calotas, enquanto que as esclereídes, elas acontecem de forma isolada. Vou falar isso de forma mais detalhada para vocês. Então, olhem aqui, eu tenho na imagem A as fibras e na imagem B as esclereídes. Então, observem que o formato delas é bem diferente. Então, eu vou ter formato, tamanho, né? Mas a função continua a mesma, porque elas são pertencentes aí ao mesmo tecido. Vou passar essa imagem porque ela não ficou muito boa, eu não consegui achar ela numa resolução melhor. Então, qual que é a diferença? As fibras, elas são células mais longas, com as extremidades afiladas, também vão ter essas paredes secundárias espessadas, geralmente lignificadas, com pontuações simples, né, que são aquelas regiões de comunicação entre as células ali na parede celular, e geralmente elas são mortas na maturidade. Então, olha aqui 3 exemplos de fibras pertencentes ao esclerênquima. Então, olhem só, aqui é um corte transversal, aqui também, aqui é um corte longitudinal. Então, em corte transversal, a gente consegue ver a espessura dessa parede, né, o quanto ela é espessa. Nessa primeira imagem aqui, a gente ainda consegue ver muito do lúmen da célula, mas nessa terceira tem algumas que são quase obstruídas, ó, do tanto que essas células são espessadas, né? Então, aqui nos 2 casos, a gente não tem nenhum metabolismo, são células que já estão mortas na maturidade. Então, vocês vão ver no xilema, por exemplo, que nós temos células que realizam transporte de água, e essas células precisam ser mortas na maturidade, né? Elas precisam ter um espaço aí para essa condução. Então, nos 2 casos aqui, nós temos cortes transversais que evidenciam o espessamento dessa parede celular secundária, e a coloração indica a presença de lignina. E aqui num corte longitudinal, nós também conseguimos ver esse espessamento, mas a gente consegue ver outra característica, que é o tamanho dessa célula, né? Que é uma célula longa e com a extremidade aqui, ó, mais afilada, né? Então, são células bem longas, com a parede bem espessa. Então, as fibras em corte transversal e longitudinal, a gente consegue ver essas características que pertencem só a ela. Existem tipos de fibras, né? E eu vou colocar só alguns aqui para vocês, porque são vários. Então, nós temos fibras xilemáticas e floemáticas, né? Que vão estar aí no xilema e floema. Então, aqui tem uma região vascular com esses 2 tecidos. O xilema, que conduz água e sais minerais, e o floema, que conduz aí produtos da fotossíntese, hormônio, dentre outros. Então, o xilema, ele é composto aqui por fibras, né? Temos células que vão fazer a condução e tem as fibras que vão fazer sustentação desse sistema. Então, nós temos aqui, ó, essas regiões todas de fibras, e o floema também tem fibras para que ele tenha sustentação, né? Tenha proteção. Então, toda essa região vermelhinha aqui, ó, nesse corte transversal, com essas paredes espessas, são fibras. As que fazem parte do xilema são fibras xilemáticas e as que fazem parte do floema são fibras floemáticas. Temos também fibras libriformes e fibrotraqueídeas. Então, temos aqui ó, as libriformes, né? As fibrotraqueídeas, que vão estar muito presentes, aí, essas fibrotraqueídeas em sistemas vasculares, conforme vocês vão ver em aulas posteriores. Existem também as fibras gelatinosas, que são aqueles casos em que a célula não está morta na maturidade, ela não tem lignina. Então, são células com grande quantidade de água na parede celular, que tem aí uma função muito específica em épocas de crescimento da planta, em que ela precisa ter aí uma posição ereta para continuar o seu desenvolvimento. Então, fibras gelatinosas são um caso à parte em que você não tem aí essas características comuns das fibras pertencentes ao esclerênquima. E as fibras, elas têm grande importância comercial. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, o cânhamo é uma fibra, né? Então, é esclerênquima. O cânhamo é muito utilizado na indústria têxtil e é 5 vezes mais resistente que o algodão. Então, é usado para fazer corda, para fazer artesanato, para fazer alguns tipos de roupa. A fibra do abacaxi, ela é muito utilizada para fazer papel, saquinho de chá. O abacá, que é uma fibra utilizada na indústria têxtil também, e eu achei essa imagem aqui que em algumas regiões eles fizeram máscaras de proteção, né,
com abacá. Então foi uma alternativa mais sustentável, né? E uma alternativa mais barata e uma alternativa assim bem viável, né? Devido a regiões que tem grande presença dessa planta. O sisal, que é utilizado para corda, para artesanato, o linho, de grande importância na indústria têxtil, né? Então, roupas de linho são roupas que duram muitos anos, por isso elas são um pouco mais caras, porque essa fibra é muito resistente. E a juta, que é utilizada na sacaria. Então, eles fazem sacos para armazenar alimentos e ela, devido à sua resistência, consegue evitar contaminação, fermentação. Então, é muito utilizada aí para armazenar determinados tipos de alimentos. As esclereídeas são células mais curtas, né? Então elas não são tão longas quanto as fibras, mas elas também têm parede secundária espessada e elas são altamente lignificadas, então a lignificação delas costuma ser maior do que a das fibras, então as paredes são mais espessas ainda e elas têm aí pontuações primárias em grande quantidade. E outra diferença é que as esclereídeas, elas aparecem aí isoladas em outros tecidos, né? Então a gente encontra esclereídeas em grupos ou células soltas, mas sempre em um tecido diferente. Então você não tem ali uma continuidade como as fibras, né? Tenho ali várias camadas de fibras em um tecido. As esclereídeas não, elas acontecem aí isoladas, espalhadas por outros tecidos. Uma fruta que tem grande quantidade de esclereíde é a pera, por exemplo. Então, quando a gente come uma pera e ela tem aquele aspecto, aquela textura arenosa, essa textura arenosa é dada aí pela grande presença de esclereídes, né? Olha só como elas têm uma parede muito espessa mesmo. Então, aqui a gente não consegue nem enxergar o lúmen dessa célula, né? Então, são paredes espessas, pela coloração a gente consegue ver que tem grande quantidade de lignina. Então, como eu falei, elas podem acontecer aí, né, em grupos, podem ter camadas, mas geralmente não é comum. Mas é mais comum que elas aconteçam isoladas, né, em outros tipos celulares. Então, você achar esclereíde no parênquima, né, no colênquima, algumas espalhadas por aí. E as esclereídes, elas têm tipos, né? Então, você pode enxergar aí braquiesclereídes, que são células mais isodiamétricas, né? Assim, um formato muito definido. Macroesclereídes, que são esclereídes um pouco mais compridas, né? Não tão curtas como as outras. Osteoesclereídes, que tem um formato de ossinho. Astroesclereídes, que tem esse formato de estrela, né? Então, saem várias pontas de um núcleo comum. E tricoesclereídes, que tem esse formato bem fininho, né? Remetendo aí a um tricoma. E agora, para finalizar, vou colocar algumas imagens para a gente reconhecer colênquima e esclerênquima, que eu mostrei para vocês de forma isolada, mas quando eles estão juntos em um corte, como que eu faço essa diferenciação? Então, essa imagem aqui eu já coloquei para vocês, então, pra gente reforçar. Então, primeira coisa, eu quero saber cadê o colênquima. Eu sempre tenho que olhar em região periférica, então ele tá sempre próximo da epiderme. Então, bati o olho aqui, epiderme, região abaixo já é o colênquima. Como eu sei que esse é o colênquima e não esse? Pelo espessamento irregular dessas paredes. E agora eu quero saber cadê o esclerênquima. Eu também procuro células espessadas, mas geralmente nessa coloração mais avermelhada. Ah, mas se não tem essa coloração, eu diferencio pela posição também, né? Então o colênquima tá aqui, ó, tem esse espessamento irregular, e o esclerênquima tem esse espessamento regular, que é outra coisa também que você pode usar para diferenciar. As duas são espessadas, mas se você observa, é um espessamento diferente, dá para você reconhecer qual que é um, qual que é o outro. Aqui, ó, nessa imagem, então nós vamos procurar o colênquima e o esclerênquima. Então eu tenho aqui a epiderme e vou procurar o colênquima. Então o colênquima, ó, tá nessa região aqui periférica, logo abaixo da epiderme. Por que que eu sei que é o colênquima? São células, ó, espessadas de forma irregular. Aonde que eu acho esclerênquima aqui? Onde tem fibra? Olha aqui, ó, tem fibra aqui, ó, em regiões vasculares. Então, sempre que eu vejo que tem uma região vascular de xilema e floema, sempre vai ter fibra ali. Então, eu posso procurar nessas regiões que eu sempre vou achar um esclerênquima ali, dando essa função de sustentação dessa região vascular. Aqui, ó, novamente, vamos procurar colênquima e esclerênquima, né? Então, eu tenho aqui a epiderme
E aí eu tenho, ó, uma região logo abaixo que está mais espessada, que é o colênquima, e aqui, ó, eu tenho uma região todinha de esclerênquima, ó. Também está espessada, mas é um espessamento diferente, e aqui a coloração também é diferente. Sempre que tem esse vermelho, indica a presença de lignina. Se tem lignina e é uma célula espessada, é uma fibra ou uma esclereide, mas nesse caso aqui é fibra. E agora, como atividade para vocês fazerem aí no caderno de vocês, depois a professora vai conversar sobre como vocês vão mandar isso para ela, vocês vão completar essa tabela. Então, eu falei sobre colênquima e esclerênquima e a professora falou sobre o parênquima. Então, vocês vão diferenciar esses tipos, vocês vão fazer uma síntese. Então, qual que é o tipo de parede celular? Você vai colocar aí para cada um. Quais são os tipos, né? Então, existem os tipos de parênquima, existem os tipos de colênquima, os tipos de esclerênquima. Quais são as funções que eles exercem? Se você quiser diferenciar no parênquima pelos tipos, né? Cada tipo tem uma função, mas no colênquima e esclerênquima não. Todos os tipos têm a mesma função. Aí você coloca aí. A distribuição na planta, onde que eu acho parênquima, onde que eu acho colênquima, onde que eu acho esclerênquima, tá? Tem algum que eu não acho em lugar nenhum? Coloca aí também. Isso é um tecido vivo ou morto na maturidade. E existe exceção, tá? Então, geralmente tal tecido é morto na maturidade, mas existem exceções, tá? E aí, se os outros não têm, você não coloca. Então, façam essa tabela aí como uma forma de vocês estudarem. Espero que vocês tenham compreendido, aprendido, e qualquer dúvida, vocês podem me procurar por esse e-mail aí. Eu vou mandar os slides para a professora para ela distribuir para vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!